meu nome é Carissa Vieira e eu tô aqui mais uma vez com o Felipe, que já é de casa. Ah, vejam só, literalmente, né? Literalmente, porque assim, só um comentário, pra quem não sabe, a gente realmente divide apartamento. Exato. E a gente veio falar sobre os live actions da Disney, porque a gente tem comentado bastante, né, sobre se eles são interessantes, se eles são apenas pra ganhar dinheiro, então a gente separou alguns tópicos pra debater aqui com vocês, não é isso? Exato, são apenas pra ganhar dinheiro. Ponto. Tchau, gente, foi isso. Obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Bom, ele já disse, né? Então, antes da gente começar, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e quando terminar o vídeo, corre lá no canal do Felipe, porque tem vídeos muito legais e eu tô... A Carissa fala assim, que eu tô lá em um vídeo, mas peraí, ela tá em todos? Então, era exatamente isso. Eu tô em todos os vídeos do canal dele, praticamente. Então, isso aí, assim... sim. Ou, nem que seja a voz dela está no vídeo. Então, tem tido uma polêmica muito grande sobre os live actions da Disney, porque a gente vai ter o live action da Pequena Sereia, mas a gente também está quase no dia do lançamento do live action do Rei Leão. Sim. E esse foi, acho que, o filme que mais deu o que falar de todos, assim, e que fez as pessoas terem discussões acaloradas de live actions são bons, esses live actions da Disney só servem pra ganhar dinheiro, como o próprio Felipe falou aqui, né, no início do vídeo. Então, assim, a gente tá criando um novo público com esses live actions. Eles trazem as histórias bem conhecidas que a gente, né, cresceu vendo. Então, várias animações, assim, com atores, o que é uma questão no filme do Rei Leão, mas isso daqui a pouco a gente vai falar. Só que algumas pessoas dizem que os filmes não trazem absolutamente nada de novo. Outras defendem que é uma forma de um novo público ser criado com histórias que já encantaram todas as famílias e enfim. Mas esse debate é muito maior e mais profundo do que isso. Então, assim, o que é que você acha dos live actions? Assim, você acha que eles são interessantes, que eles servem, né, pras famílias, que eles são só pra ganhar dinheiro mesmo? Bom, eu acho que o fato que ninguém pode negar é que eles estão aí pra ganhar dinheiro. E a gente, afinal, o cinema tá ali pra quê? Não é todo mundo tá na vida pra quê? E isso é um problema, sim, na verdade. A arte sofre muito com isso. Quando o dinheiro, a questão financeira é colocada na frente como objetivo principal e não a mensagem que você quer passar, né? Bom, isso é um fato e é problemático, mas não é algo que uma empresa de lógica tão capitalista quanto a Disney vai se ater muito aqui. Eu, como você sabe, como quem me conhece sabe, tenho um carinho muito grande pela Disney por uma questão de infância. O canal dele tem vídeo sobre a Disney toda semana. Então, assim, eu sou a pessoa que enxerga todas as problemáticas, que enxerga que a Disney tá cada vez mais querendo crescer o seu verdadeiro império, porque ele tá virando isso, né? O seu império monopolizado no cinema, o que é muito problemático. É um problema. Só que assim, ao mesmo tempo, eu sou também o adulto que parece uma criança toda vez que vê um novo live action sendo anunciado. Eu sou o adulto que fala assim, poxa, live action disso, outro live action vai ficar chato. De repente vê a foto, eu tô lá quase chorando já antes do filme começar, né? Então assim, respondendo mais a sua pergunta, a parte sentimental é tão grande que eu não consigo virar e falar que não são válidos, sabe? Porque por mais que eu enxergue, e a discussão não para aqui, mas assim, por mais que eu enxergue todos os problemas, toda a parte do mercado de cinema que tá ali em volta e que sofre com o monopólio da Disney, eu vivo todos os dias aquilo que as pessoas falam de que o live action tá ali pra resgatar essa nostalgia da infância e também pra apresentar as novas gerações, porque eu fui professor de criança por muito tempo, eu tenho uma sobrinha na família, então assim, eu sempre gostei de apresentar a Disney pras crianças, de apresentar os meus filmes queridos pra elas, e os live actions ajudam a trazer isso, porque assim, a criança de hoje em dia, ela dá aquele olhar quando você vai mostrar o desenho da década de 60, que ela fala, opa, peraí, isso aqui não tem a tecnologia que eu conheço, né? Então assim, esse é um ponto que eu acho interessante, sabe? Mas aí tem um problema que pessoalmente eu acho bem grande. É que muitos dos filmes, quando eles vão ser feitos por atores, quando essas animações se tornam live actions, acabam sendo cópias. E cópias, por mais que agradem várias pessoas, porque é verdade, alguns filmes são realmente copia-cola, e eles agradaram muitos fãs, mas eles desagradaram uma outra grande parcela. Só que o problema é, quando você fala de arte,
uma cópia, ela tá perdendo essencialmente o caráter artístico da coisa. E assim, ser comercial não anula a questão artística. Sim, sabe? com Ter certeza. a ver com dinheiro não anula a questão artística. Mas se você vai criar um filme, você tá ali com um monte de artistas e você simplesmente faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Então você deixa de ter criação. Eu acho que vai mais além disso. Bom, quando você tá numa posição que a Disney tá, você tem uma responsabilidade ali no seu papel artístico. E além de muitos dos live actions representarem cópias, eu acho que um dos problemas principais da coleção, vamos dizer assim, da saga de live actions da Disney, é que é uma série de filmes que não tem identidade. O que eu quero dizer com isso? A Disney é muito conhecida por isso. Todas as sagas de filmes da Disney, quando eu digo sagas, eu quero dizer, não é franquias. Mas eu quero dizer, por exemplo, os filmes da Pixar, os filmes de princesas, os filmes da Era da Renascença, os filmes da Marvel. Todos eles têm identidade. Você sabe o que é um filme da Marvel quando você vai assistir. Você sabe o que é um filme de princesas quando você vai assistir. Não é que eles seguem todos a mesma fórmula, mas só que eles já deixam claro para o público qual é o propósito deles, qual é o tipo de mensagem que eles vão passar. Isso é algo importante para uma empresa que se preocupa tanto com o familiarado, family friendly, né? A família tem que saber o que está indo assistir. E é aí que você enxerga que a questão dos live actions é uma coisa tão assim, mal resolvida e sem identidade e deixada de qualquer lado só para ganhar dinheiro, que cada live action até agora foi com uma identidade completamente diferente. Sim, inclusive quando você pensa, sei lá, Dumbo, Sim. que não foi considerado o melhor, mas ele também não tá considerado, eu acho que ele não é o que tá com as notas e as críticas mais baixas. As críticas foram bem favoráveis. Assim, teve umas críticas bem negativas e outras bem favoráveis. Mas assim, apesar de, em alguns traços, ele ser um live action genérico, ele é do Tim Burton e ele conseguiu colocar a própria identidade dele ali. Mas não necessariamente ele tem a identidade da Disney, porque a gente não sabe mais nesses live actions o que é a identidade da Disney. Você consegue enxergar, por exemplo, Dumbo, Mowgli, Cinderela e Malévola como parte da mesma coisa? Não. Entende? Parece que eles não sabem pra onde querem ir com os live actions. Não tô querendo dizer que todos os live actions tinham que seguir a mesma forma, não é isso. Mas é só porque a empresa Disney nunca funcionou dessa forma. Então o que me parece é que esse setor da empresa, o setor dos live actions, é um setor desorganizado. Porque todo mundo quer dinheiro, então tá cada um fazendo do jeito que quer. Que acaba chegando a questão do copia e cola. Porque um filme como Dumbo não é um copia e cola. Um filme como Aladdin, ele conserta alguns erros da animação. Ele já traz mais questões sociais que a animação não trazia. Sim, uma visão diferente, né? Isso, ao mesmo tempo que, assim, a Bela e a Fera até faz isso. Tenta fazer, né? Exatamente. É bem esse ponto. Tenta fazer, mas boa parte do filme é realmente copiar a animação, que é uma das minhas animações favoritas da vida. Mas assim, quando coloca na tela, eu sei que muita gente amou exatamente por ele ser tão igualzinho em alguns momentos à animação. Mas quando ele tenta atualizar, quando ele foge do copia e cola, ele não consegue trazer essa questão, sabe, dos problemas sociais, da problemática social de maneira efetiva, sabe? E é por isso que eu acho que a questão de não ter identidade é tão relevante. Sabe por quê? É muito válido você lembrar que no filme nós temos porque a gente gosta muito de valorizar a questão de direção, atuação, roteiro. E assim, não tô falando da Carissa, que é a pessoa culta que entende de cinema. Mas nós, o mero povão, muitas vezes o grande público se esquece de enxergar as pessoas por trás da parte estética visual, desde figurinos, cenário, efeitos visuais, que eu acredito que são as pessoas que têm mais trabalho nesses live actions. Sem dúvida. Que é trazer esse novo visual. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que os live actions seriam uma proposta excelente, mesmo que a Disney falasse assim, vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, se a proposta de todos fosse bem definida assim, a gente quer contar a mesma história, só que a gente só quer contar com a tecnologia de hoje. Aí beleza, fazer todos os filmes que fizeram até agora contando a mesma história, com as mesmas falas, pega o mesmo roteiro, só que só transformando em live action
E fazendo com tecnologia, com efeitos especiais melhores, a gente entenderia, é a proposta. A proposta não é inovar em roteiro, não é trazer uma nova visão, a proposta é só trazer uma nova estética. Aí você podia engolir. Só que como cada um vem com uma proposta diferente, você não sabe mais o que você quer. E eles começaram com Malévola. Eles já começaram modificando a história, sabe? Exato. Por mais que você goste ou não goste de Malévola, eles mudaram o foco quando eles começaram essa coisa dos live actions, contando a história da vilã. Trazendo a vilã pra ser o foco. Porque a animação não tem esse foco. Exato. Então, assim, por exemplo, Malévola é um filme que não é um dos meus preferidos, eu não sou tão fã, só que eu admiro muito a proposta, eu admiro muito a ideia. O problema é que, assim, se a gente pudesse dividir, então, os live actions em 2 grupos, né? Os que estão mudando a história, tipo Malévola, os que estão trazendo novas versões, e os que mantêm a história original. O problema é que mesmo os que mantêm a história original, por exemplo, Cinderela e a Bela e a Fera, são 2 propostas completamente diferentes. Totalmente. Uma é falar assim, vamos fazer a história mais realista, vamos tirar animal que fala, vamos tirar música. A outra é não, vamos fazer um musical da Broadway ali em cima. Vamos pegar os atores da Broadway, inclusive, e botar eles pra cantar, assim. Porque essa é a proposta, sabe? E tem mais outra questão, que é o grande problema do Rei Leão, que é o que tem incomodado muita gente. É que como você faz um live action de um filme onde os protagonistas são animais? E aí, não é um live action. Não é um live action. É uma outra animação realista, que vai parecer de verdade leões, hienas, enfim. Mas é um tipo de computação gráfica, é uma animação, é algo totalmente computadorizado. Não é um ator. Sim. Então, acaba batendo na proposta de live action. Porque a gente fala que, nossa, o Rei Leão, live action do Rei Leão. Mas, de fato, ele não é um live action. Sim. E, bom, nisso tem 2 pontos que representam a minha opinião, com os quais eu concordo, só que um contrasta bastante com o outro. Então, assim, eu vou falar primeiro a favor. Tem uma coisa que eu ouvi numa Bienal do Livro certa vez sobre o âmbito literário, mas que eu acho que se aplica muito bem aqui. Numa época em que eu tava com bastante raiva de livros de youtubers, né? De livros de youtubers, Felipe Neto lá sempre na primeiro lugar de vendas. Falei Felipe Neto aqui sobre o dia foi bloqueado do YouTube. Mas enfim, eu ouvi certa pessoa falando uma coisa com a qual eu acabei concordando. Falando assim, o quão grande é a hipocrisia de um autor nacional que quer criticar a venda dos livros do Felipe Neto. E aí a pessoa disse o seguinte, os livros do Felipe Neto, os livros de youtubers no geral, eles movimentam o mercado, eles garantem que editoras e livrarias ainda estejam funcionando na crise que a gente está, e ao menos eles estão trazendo jovens à livraria. Ao menos eles estão trazendo jovens à livraria. E muitos autores dizem o seguinte, mas é chato, porque esses livros, eles não têm de fato um conteúdo, eles não são escritos pelos próprios youtubers, e os jovens poderiam não estar comprando esses livros e estar comprando os livros de autores nacionais que escrevem romances e tudo mais. A questão é que, a dura verdade é que os jovens que estão comprando o livro do Felipe Neto, se não estivessem comprando o livro dele, não estariam comprando o seu. E aí Entende? Eles podem começar a comprar outros livros porque eles tiveram contato com esses livros de youtubers. Exato. Então, assim... Só um adendo, assim, é que mais do que isso, como você disse, esses livros dão dinheiro pro mercado. E aí, por causa desses livros, às vezes a editora pode contratar um autor novo e publicar aquele livro que não teria chance. Exatamente. Então, assim, o paralelo aqui não é o mesmo, porque o mercado editorial, o mercado literário não funciona com o mercado de cinema. E não dá pra comparar as editoras brasileiras com a Disney, que é dona de quase tudo hoje em dia. Mas, assim, como eu disse, ainda vai ter um contraponto aqui. Mas o argumento que dá pra pensar de forma positiva seria um pouco esse. Muita gente questiona, e eu acho que é um questionamento válido, né? Por que tudo que a Disney lança, tudo que a Disney faz tem tanto destaque, tanto valor, e as outras obras, gente, né? E as produções independentes, e os filmes de produtoras menores que não ganham destaque. A questão é que, assim, infelizmente, se a gente for enxergar a dura verdade,
o público em massa que tá indo ver os live actions da Disney, que tá indo ver os filmes da Marvel, se os live actions da Disney não estivessem ali, a verdade é que talvez eles também não estariam indo assistir determinados filmes de gêneros que não são tão populares. A gente sabe que isso existe de fato. Acaba que o filme da Disney tá ali, ele... O filme da Disney, só por ele, não é um problema. Não é um problema. Exato. Tipo, a Disney como monopólio, ela é um problema, então, assim, mas só o filme então, não. assim, isso aqui seria a resposta pra satisfação pra pessoa que vai fazer um comentário nesse vídeo falando assim, vocês não tem mais o que fazer. A pessoa que sempre deixa o comentário no YouTube falando, não gosta, não assiste. Pronto, não sempre tem esse comentário. Sempre. E aí, é aqui que eu trago o contraponto. O contraponto que eu tenho pode parecer uma coisa, sei lá, talvez até filosófica ou preocupada com o geral demais. Mentira, não é filosófico não. Mas é assim, até que ponto a gente vai chegar nessa geração que não abre espaço para novas ideias e novas oportunidades artísticas? Porque a gente está vivendo uma geração que consome cultura, e cultura em todos os aspectos, a arte, cinema, música, que está se baseando quase que 100% em nostalgia. Tipo assim, olha um exemplo aqui, Sandy Júnior tá voltando. Pois é. Tipo assim, quantas bandas estão voltando? Nossa, pessoas... tipo, Los Hermanos voltou recentemente, fez show. E tipo assim, não só quem tá voltando, mas por exemplo, hoje em dia as pessoas gostam de ouvir Sandy Júnior porque elas gostam de ouvir o que ouviam antigamente. Então assim, hoje em dia, sai um pouco da Disney e olha pro restante, só tem ou sequência ou reboot no cinema, sabe? A gente tá vivendo uma era em que não se produz nada novo. Mas os próprios livros, a Margaret Atwood escrevendo sequência de The Handmaid's Tale, um livro que foi lançado no final da década de 80. Sabe? Então assim... parece que a gente tá numa geração que não está abrindo espaço nenhum pra quem tem ideias novas, pra quem tem novas histórias, novos roteiros, todo mundo só quer o mesmo de sempre. Eu não sei se é uma zona de conforto, só que assim, isso traz uma coisa muito ruim pro mercado criativo como um todo, pro mercado literário, pro mercado cinematográfico, pra tudo. Então assim, é aquela questão que é um problema, onde não dá pra você falar que a culpa é de alguém, a culpa é dos filmes da Disney, a culpa é da Disney, a culpa é nossa, a culpa é de todo mundo, gente. É uma coisa muito maior do que a culpa de uma pessoa. Não é? É muito amplo e é um problema tão grande que assim, você não sabe nem como resolver. São talvez aquelas resoluções que a gente coloca assim, a base não tá ali, a base tá na educação. Mas enfim, digo o seguinte, em pequenos incentivos, sabe? E vamos falar mais especificamente do Brasil. Se o povo brasileiro como um todo é um povo que só conhece o cinema popular, que só conhece o cinema blockbuster, né? Onde estão as possibilidades de incentivo para que a população comece a conhecer cinemas alternativos, filmes independentes? Porque assim, até o ano passado, não podemos falar desse ano, mas assim, existia um incentivo muito grande à produção cinematográfica brasileira, mas a distribuição é extremamente problemática. Sim. E nos últimos governos, por exemplo, a taxa, a cota que existia, foi cortada. Então assim, e agora? Até o que tinha de incentivo foi tirado. Então como é que as pessoas vão ter acesso e vão poder deixar de ver só o mainstream se é a única coisa que chega a elas, sabe? Acaba sendo um problema, tudo no fim acaba sendo um problema muito mais profundo, muito mais complicado do que o live action da Disney, sabe? E aí fica a grande pergunta. De fato, os live actions valem a pena? Pra mim é uma pergunta que eu não consigo encontrar uma resposta completa, sabe? Não tem nada que seja 100%... Pois é, uma pergunta que eu tenho pra você, que é algo que eu me questiono, você que é formada em cinema, que é roteirista, que trabalha com audiovisual, você conseguiria dizer que tem, e pode ser sincera se a resposta for sim, claro, você conseguiria dizer que tem algum tipo de obra audiovisual que não vale a pena em nenhum aspecto? A não ser que seja algo que... ofensivo. Que incentive, que dissemine o ódio. Que dissemine o ódio. De toda Isso forma, eu concordo, sabe? É a única coisa que eu realmente digo assim... Peraí. Porque até as coisas que vêm de estruturas problemáticas
no fim tem alguma coisa boa. Emprega gente que não teria emprego de outra forma. Sim, então sabe? eu sempre acabo encontrando alguns pontos positivos. Eu costumo concordar que, assim, pra você ser 100% contra algo, pra você fazer protesto contra, vamos acabar, não pode ter... Essa coisa tem que estar fazendo mal pra alguém. Sim. Entende? E querendo ou não, apesar de eu achar que a Disney, com o monopólio dela, com a compra da Fox... que está fazendo mal. Que é até assunto pra um outro vídeo, sabe? Importante. Né? Mas assim, o monopólio me incomoda porque ele tira... Ao invés de ele dar empregos, ele tira empregos, ele modifica a indústria de uma maneira negativa, não positiva. Então isso me preocupa. Mas ao mesmo tempo, indo para um outro lado, quando você pensa no filme especificamente, por exemplo, o live action da Pequena Sereia, o live action do Dumbo, o live action do Rei Leão. Quantas pessoas tiveram emprego e quantas pessoas... negras, inclusive, também, no caso do Rei Leão. Quantas pessoas novas vão ter acesso a uma história que, assim, com todos os problemas que eu acho que existem dentro dessa versão, né, do Rei Leão, por exemplo, as pessoas vão ter uma história que vai trazer toda uma identidade Sim. cultural que é diferente. Então, assim, que eles parecem que estão preocupados com isso. Ou pode não ser preocupação, pode ser simplesmente uma questão para ganhar dinheiro. Mas, no fim, pegaram um elenco todo negro pra dublar no original, sabe? Então, assim, tem suas questões que, nesse momento, acabam sendo, assim, válidas. Preferia um filme original com esse mesmo elenco? Preferia. Mas, se é o que tá tendo, eu também não vou. Eu acho que talvez a gente possa chegar num finalmente. Porque, assim, a questão da nostalgia tem seus pontos positivos. A gente acaba gostando também. A gente vai chorar vendo o Rei Leão, eu chorei vendo o trailer. Mas, assim, como você disse, é o que tá tendo. É o que a gente tem. Então, talvez seja a questão, assim, de que os live actions não sejam um problema. Desde que todos nós saibamos que é nossa responsabilidade falar sobre eles, discutir sobre eles. É nossa responsabilidade pontuar o que é trazido ali que é positivo para essa nova visão que nós temos de problemáticas sociais, o que eles trazem que pode ser negativo de vez em quando. Eu acho que, assim, o filme ele não pode ser 100% ruim enquanto as pessoas estão falando sobre ele, porque um filme ruim pode acabar trazendo... Entenda o que eu quero dizer. Um filme ruim pode acabar trazendo coisas positivas quando as pessoas se unem para mostrar o que há de errado ali e essa discussão na internet, que é a grande aliada que nós temos hoje em dia. Por exemplo, na coisa do Green Book, que tem um lado ruim, mas quantas pessoas eu vi no meu vídeo mesmo... Muita gente me xingou, mas quantas pessoas eu vi dizendo assim: poxa, eu não tinha parado pra pensar nisso e agora eu tô vendo o filme por um outro ângulo vou assistir filmes pensando de uma forma diferente. É quase como se então... o filme tão problemático tivesse um lado bom que é tipo assim, pelo menos as pessoas estão falando e enxergando o problema. Entende? É a questão, se tem uma coisa problemática, se o live action da Disney é problemático, vamos tirar proveito. Então, assim, o filme da Pequena Sereia, por exemplo, olha a discussão importante que ele já rendeu antes de ser lançado. Então, acho que a gente... se os live action, a gente nunca vai conseguir chegar nesse consenso, né? É bom, não é? Então vamos fazer a nossa parte. Eu acho, inclusive, assim, você não gosta dos live actions, não tem problema, não dá dinheiro pra eles. É só isso, assim. Pega seu dinheiro, você só tem dinheiro pra ir ao cinema uma vez no mês, vai ver aquele filme indie, sabe? Aquele filme que precisa do seu dinheiro, que a Disney não tá precisando, não. Então, assim, eu acho que pode ser isso também, sabe? Se você não concorda, não dá dinheiro pra o monopólio da Disney também. Se você gosta, seja feliz com a sua nostalgia, gente. Seja feliz. Se você gosta, se lembre. Você pode amar a Disney, você pode amar todos os live actions, mas não se limite. Não veja só o que é mainstream, não veja só o que é blockbuster. Dê oportunidade para outras obras também. Até porque vai fazer bem pra... Você vai começar a ter uma visão de mundo diferente, com certeza. Isso é sempre bom. Então é isso, gente. Comenta o que é que você acha sobre esses live actions, se você acha que são legais, não são, se você tem pensamentos
contraditórios a respeito. Vamos continuar esse debate aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal do Felipe também. Ele fala muito sobre Disney. Isso aí, gente. Fala muito mal lá. Até parece. Tipo, super fã. E é isso. Tchau. Tchau.